Olá, iremos falar sobre os milagres de Jesus. Será uma série de 4 vídeos que a gente estará ministrando sobre esse tema que é infinito, mas vamos tentar resumir para que Deus venha falar com você através desses vídeos a cada dia mais. Então nós vamos falar de muitas coisas que até hoje Jesus está ministrando nos nossos corações e irá ministrar a cada dia mais e até que Ele venha. Mas iremos falar ali em textos que estão no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e João. E é importante também que esses foram testemunhas de Jesus em versículos do Antigo Testamento, falava para uma coisa ser verdadeira, não tem hoje como provas, fotos, vídeos, advogados, mas teria que ter 2 ou 3 testemunhas, e nesse caso nós temos 4 testemunhas, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então Mateus é um discípulo direto de Jesus, né? Um cobrador ali de impostos que Jesus resgata. Marcos era João Marcos, era primo de Barnabé, que foi missionário, né, junto com o apóstolo Paulo, então indiretamente, mas está integrado também. Lucas, um discípulo mais de Paulo também, né? Lucas era grego, era médio, é um discípulo também de Paulo. E João também um discípulo amado ali, esteve com Jesus em todos os momentos, né? E graças a Deus aí também foi o que teve a visão aí aberta do Apocalipse. Então essas 4 testemunhas têm muitas nos falar sobre Jesus e ainda mais que está continuando a ser feito. O ministério de Jesus, Jesus nasce, né, de um milagre do Espírito Santo, através de Maria, a concepção, e seu pai, né, o adota ali, José, e ele cresce aprendendo a profissão do seu pai, igual naquela época, e era um menino muito abençoado, um homem. Mas quando ele faz 30 anos que ele poderia ser chamado de mestre, ele começa o seu ministério, que ele é batizado, né, por João Batista, e ele começa esse ministério. E essa primeira ministração dos milagres de Jesus, nós vamos falar sobre provisão. A provisão, ela não é só financeira, né? Ela é tudo que você precisa e que por forças suas mesmo ou por circunstâncias você não consegue. E mesmo que conseguir, você sabe que não foi pela força do seu braço, mas foi pela intervenção milagrosa de Deus. E Deus, a provisão é gerada num ambiente desfavorável. Às vezes você vê um ambiente de fartura, de tal, não, mas onde há escassez, onde há problema, onde há falta, esse é um ambiente propício para que Jesus venha com esse milagre da provisão. Então, se sua vida está assim, ou alguma fase da sua vida, ou alguma situação que você está vivendo, que você vê um ambiente totalmente desfavorável, saiba que Jesus é o Jesus da provisão e Ele vai mudar as coisas de forma milagrosa na sua vida. Então, em João 2, do 1 ao 11, abra sua Bíblia, né? Se tem uma Bíblia impressa, tem no seu celular, pode acompanhar também. Está a passagem que Jesus transforma água em vinho. Então Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Em um determinado momento acabou o vinho e as festas antigamente era bem animada, né? A cultura deles é uma semana de festa e o vinho simboliza a alegria. Então acabou a alegria daquele casamento, mas graças a Deus que Jesus estava ali e Jesus separa lá talhas com água e ele faz um milagre e a água se transforma em vinho, e o melhor vinho que já existiu na face da terra foi essa transformação. Então, num ambiente desfavorável, num ambiente que havia ter tristeza, Jesus pega e transforma. Mas foi algo aparentemente supérfluo, era só um vinho que tinha acabado. Não, mas aquilo representava muito para os noivos, para aquele casamento. E Jesus já entra mudando a história. Isso também pode estar falando com você no seu casamento. Às vezes acabou a alegria, mas Jesus entrando no seu casamento, com certeza a alegria irá voltar, o amor se estabelecer, o respeito. Então, se está falando com você na parte de casamento, receba essa palavra. Em Lucas 5,
do 1 ao 11, ele vai falar da pesca maravilhosa, que é Pedro. Pedro é um homem abençoado, né? E mostra muito como nós somos também, queremos na força do nosso braço, no nosso entendimento. Pedro era um pescador profissional e ele vai para o mar e ele começa a pescar, e a noite inteira, fala a Bíblia, ele joga a rede, joga para um lado, para o outro, ele vai onde tem os melhores peixes, ele faz tudo que a profissão dele, que a experiência sabia, e não pega nada. E amanhecendo o dia, Jesus chama ele e fala: Pedro, joga a rede novamente. E Pedro ali tá sem força, ele frustrado totalmente. Às vezes essa palavra tá falando para você, na sua profissão, no seu emprego, na sua empresa, está totalmente frustrado. Mas Jesus fala: joga a rede. E Pedro fala assim: sob a tua palavra, Senhor, irei jogar a rede. Então creia na palavra de Deus e a situação vai mudar. E quando ele jogou, aí nós temos o texto da pesca maravilhosa, que o barco quase afundou, ele precisou de ajuda de tantos peixes que tinha lá na rede de Pedro. Então a provisão, um ambiente desfavorável, mas ele confiou na força do seu braço. Mas Jesus mostra que nós temos que confiar em Deus. Em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, isso é algo que me impactou muito, que basicamente fala nos 4 evangelhos, e você acha poucas coisas que estão em todos eles, e uma dessas é a multiplicação de pães e peixes. Por isso que foi impactante naquele contexto, e até hoje é. Então se fala nos 4 evangelhos, isso é muito forte, o que Deus multiplicou naquele dia, pães e peixes para uma multidão. Então não é somente pelo alimento que ele deu, mas é pela manifestação miraculosa de Jesus. E isso ele mostra, e até ele virá, até que ele venha, ele irá multiplicar a sua graça, a sua unção aos que creem, aos filhos, porque aquelas pessoas estavam ouvindo Jesus. Então se você está ouvindo Jesus, Deus tem em abundância e irá multiplicar pão e peixe na sua casa, seu sustento, sua saúde, na sua família, na sua casa. Em tantas coisas Jesus nos mantém. Os milagres de Jesus e provisão na sua vida. Eu quero encerrar esse texto esse vídeo dizendo que Jesus te mantém seguro e te dá segurança. Jesus te mantém seguro e te dá segurança. Ao nosso Jesus toda honra, glória e louvor. Jesus dá provisão. Deus abençoe.